Bom dia, um bom dia de salvação, de alegria e de graça do Senhor sobre as nossas vidas. E nessa madrugada eu vou estar lançando o meu segundo vídeo. E se assim você sentir no coração que Deus falou contigo, você deixa o seu joinha, você compartilha, você se inscreve e compartilha com outras pessoas que também precisam de ouvir a palavra do Senhor. Porque eu sei que todos nós somos carentes de ouvir a palavra do Deus vivo, bradando e falando aos nossos corações. Então você deixa o seu joinha, você se inscreve para que esses vídeos cheguem a outras pessoas e toda vez que eu postar um vídeo, você receba a comunicação do YouTube. A palavra de hoje está no livro de 2 aos Reis, no seu capítulo 4, no verso 18 em diante, que diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ele e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das suas jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Aí no versículo 28 diz: E disse ela a Eliseu: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, e toma o teu bordão à tua mão, e vai, e se encontrares no caminho, não o saudes, e põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino lhe disse: Vive o Senhor, e viva a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. No verso 32 diz: E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, e ele fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando essa mulher, ela chega até Eliseu, com o seu filho morto em casa, e automaticamente Geazi pergunta para ela, amando de Eliseu: como está a tua casa? Como vai seu filho, seu marido, como é que vai as coisas lá? E ela responde de uma maneira inesperada: vai tudo bem. Mas você pode perceber que antes Geazi diz: ela está vindo aí, aquela mulher que nos dá guarita está vindo aí. E ele diz: a alma dela está aflita, mas o Senhor não me diz o que é. Vai até ela e pergunta como é que estão as coisas. O que me chama a atenção é que ela não desiste, a fé dela não cessa, a fé dela não para, e ela crê que quando chegar até o homem de Deus, o problema dela vai ser resolvido, porque ela viu que do início o filho que ela não poderia ter foi gerado. Se o filho que ela não poderia ter foi gerado, por que ele não poderia dar de volta a vida? E automaticamente ela diz para Geazi que Geazi vai, mas ela fica ali com o homem de Deus para que realmente o milagre aconteça. O homem de Deus tem que ir. Em outras palavras, ela traduz isso. E quando a gente vê que Geazi não resolveu o problema, confirma que a fé dela não estava em Geazi, estava no homem de Deus, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, assim diz a palavra do Senhor. Então ela viu que aquele que foi fiel a Deus, que era fiel a Deus e que fez o primeiro milagre, faria também o segundo. E naquele momento, aquele milagre acontece. Por quê? Porque ela põe a fé em Deus e busca no homem de Deus uma referência para resolver o seu problema. E quando a gente olha para ela, quando a gente olha para o comportamento dela,
a gente vê o comportamento de uma mulher que era temente a Deus, de uma mulher que, querendo ou não, ela tinha muito mais fé do que muitos que se diziam de Deus e que faziam questão de estar em sinagogas. E não estou dizendo que você não pode congregar, você deve e deve muito congregar, porque a congregação é um lugar que você se abastece, é um lugar onde você realmente reforça a sua fé, a sua força. Mas eu quero dizer que aquela mulher, ela tinha uma fé tão grande que ela diz ao marido: eu vou até o homem de Deus. Ele diz: mas não é tempo de ir atrás do homem de Deus. Já está tudo perdido, já foi. E ela diz: não, não está perdido, nada está perdido. E ela vai até aquele homem e faz com que ele venha entender que ela tem um propósito único: resgatar o filho da morte. Isso nos dá a entender o amor que uma mãe tem por um filho. E quando a gente fala da estrutura de família, quando nós falamos da estrutura de casamento, de pais, de filhos, nós entendemos que nos últimos tempos o inimigo tem se levantado furioso contra casamento, contra jovens, crianças, contra a família. E tem investido de todas as maneiras, de todos os lados. Hoje eu tive uma experiência assim inexplicável. Eu vou tentar explicar algumas coisas. Antes de ir para o culto, eu me chateei com o meu filho menor, porque ele queria fazer uma coisa que não era para fazer. Mas, logo fiquei em paz. Fui para o culto, ouvi a palavra maravilhosa da parte do Senhor. E quando eu cheguei em casa, até mesmo durante o culto, eu senti ele diferente. E ele veio pro meu colo, me abraçou forte e continuou me abraçando. E chegou aqui em casa e continuou me abraçando. Como se dissesse assim: pai, eu errei, mas tem um pouquinho mais de paciência comigo? Me dê um pouquinho mais de carinho? Porque a gente vive num tempo tão desenfreado que a gente não consegue entender, muitas vezes, até o clamor de um filho por um carinho, de uma esposa por carinho, do marido por carinho, no caso da mulher. E a gente vê que nos últimos tempos a gente tem, de certa forma, negligenciado essa intimidade, família, esse propósito, união, aliança de família. E muitas famílias elas têm sido desconstruídas por causa da nossa correria, do nosso foco em conseguir, em ter, em obter. E a gente esquece que nossas vidas elas são preenchidas nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes. Um carinho que você faz à sua esposa, ou a esposa faz ao seu esposo, ou o filho com o pai com o filho. A minha família é meu porto seguro. Eu acho que eu não poderia, eu tenho certeza, não acho, tenho certeza que se eu fosse escolher uma família, uma esposa, filhos, eu escolheria, depois eu me arrependeria amargamente. E eu sempre digo ao Senhor: Senhor, essa esposa não é minha, esses filhos não são meus, são do Senhor, o Senhor me deu para cuidar. E mesmo assim eu estou falhando, porque sou falho, mas me ajuda a não falhar tanto com a minha família. Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento do que devo, do que não devo fazer. E tenho clamado ao Senhor pela minha família. E é uma família que Deus o abençoou desde o princípio. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Assim também como a sua família. E para a glória do nome do Senhor Jesus, eu não me vejo afastado, longe da minha família. A menos que seja sob o comando do Senhor. Mas eu creio que Ele instituiu a família para estar juntas, unidas, em um só propósito, em um só direcionamento. Então, eu clamo ao Senhor pela minha família, louvo ao Senhor pela minha família, agradeço ao Senhor pela minha família. E a partir do momento que eu instituo a minha família como um dos pilares principais da minha vida, eu estou dizendo ao Senhor: agradeço por tudo
que o Senhor me deu da minha família. E quando eu olho para essa mulher, eu vejo não só uma mulher, mas uma guerreira que não desistiu do propósito, que não desistiu da sua família, que não desistiu do objetivo maior, que era construir um herdeiro para que ficasse à frente de tudo que eles possuíam. Pois a Bíblia diz que ela era mulher de posse, era mulher rica, mas ela não tinha a maior riqueza até Eliseu entrar na vida dela e te dar um filho. Então, construir família não é tão simples, mas é um projeto de Deus para as nossas vidas. É um projeto que o Senhor colocou nas nossas vidas. E quando nós constituímos família, o Senhor vai nos dizer que primeiro nós cuidamos dos nossos, da nossa família, para depois nós cuidarmos das coisas de Deus, da casa de Deus. O solteiro cuida com exclusividade das coisas do Senhor, assim diz Salomão, mas o casado, a casada cuida primeiro da família e depois das coisas do Senhor. Então isso dá a demonstrar que nós, em primeiro lugar, nós temos que cuidar da nossa família, priorizar a nossa família nos caminhos do Senhor, a nossa família em busca da salvação, em busca de estarmos sempre nos caminhos do Senhor. E quando o Senhor nos deu filhos, 2 filhos, Ele nos deu com a certeza de que era necessário que nós viéssemos cuidar, que nós viéssemos cada vez mais direcionar nos caminhos do Senhor. E nós só fazemos isso quando o Espírito Santo do Senhor nos direciona, quando há uma consciência de que sem o Senhor, sem a presença do Senhor, nada nós podemos fazer. Não dá para você ter um ministério se você não cuida da sua família. Não dá para você ter um casamento com Cristo se você não cuida do seu casamento. Não dá para você ter filhos espirituais se você não cuida dos seus filhos carnais. Não dá para você abrir mão da sua família por outro motivo qualquer, porque a palavra do Senhor nos diz, através do livro de Timóteo, Paulo diz a Timóteo, que se nós não cuidamos dos nossos, nós negligenciamos os nossos, nós somos pior do que o ímpio, nós negamos a fé. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Que nós temos que cuidar dos nossos filhos espirituais, que são aqueles filhos que estão sobre a nossa tutela, porque eles também são filhos espirituais. Não só carnais, são filhos espirituais. Nós temos que doutrinar eles nos caminhos do Senhor, andar na posição que o Senhor nos confiou. Não estou dizendo que é fácil, que é simples, mas estou dizendo que é possível que você cuide da sua família, que você cuide das coisas de Deus, que você cuide daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que o Senhor te confiou como servo e serva dele. Então, que nesse breve vídeo você venha meditar sobre a sua família, sobre melhorar com sua esposa, sobre melhorar com seus filhos, sobre a esposa melhorar com o esposo, com os filhos. Haver uma aliança mais firmada através da palavra dentro de casa. Que haja mais entendimento na família. Que haja mais união com os líderes dentro de casa, o pai e a mãe. E que o nosso testemunho ele venha a ser cada vez mais o testemunho que Cristo gosta de ver e ouvir. Andarmos em santidade, em novidade de vida através da palavra. Ore, instrua seus filhos na oração, medite na palavra e faça aquilo que agrada o coração do Senhor. Mas não desista da sua família. Não ache que sua família, depois lá na frente você conserta. Porque através do entendimento da palavra nós vamos entender que sem a família, sem a estrutura da família, o ministério é eu diria, complexo, para não ser tão duro nas palavras. Porque Deus não vai destruir uma família para formar um ministério. Deus vai formar um ministério através da família. Que o Senhor nos abençoe.
poderosamente no nome de Jesus.